Portanto, nós temos que garantir que o monopólio da força pertença ao Estado. Portanto, nós temos que garantir que o monopólio da força pertença ao Estado. Completamente diferente do que eu tenho ouvido as manifestações aqui. E já falo, senhor presidente, que já faltam apenas 3 senadores para votarem. E a grande maioria já manifestaram seu voto, dizendo: nós vamos resolver aqui sim. Quem está do lado da população e quem é que está dando guarida a criminosos após essa votação. Eu quero dizer aos senhores que no referendo das armas a população já resolveu por 63,9%, dizendo: eu quero o comércio de armas e munições. Acabou o discurso da hipocrisia. Quando nós entramos num ponto aqui para dizer invadiu competência do Legislativo, pelo amor de Deus, senhor presidente, no dia da sua eleição, esse plenário aqui deliberou que a votação seria aberta. O presidente do Senado, numa decisão monocrática, na madrugada, defecou na nossa cabeça e disse: eu invado competência e vai fazer sim a eleição fechada. O tempo todo o judiciário faz nisso. Agora nós vamos fazer esse oba-oba. Ai, o Bolsonaro, os robôs do Bolsonaro. Foram 57 milhões de pessoas de carne e osso. Que eu vi também as ruas, ouvi médicos, ouvi jornalistas, ouvi empresários. E penso, ouvi aqui colegas senadores mais preparados do que eu, que penso que o melhor nesse momento, para a minha definição, é obedecer o meu eleitorado na hora da discussão do projeto de lei. Porque vai haver a discussão aqui, senador Eduardo. Perfeito? Aí sim vai ser a hora de discutir e de ouvir o meu eleitorado, porque 51% dele entende que o porte tem que merecer mais critérios. O porte. Perfeito? E 61% do meu público, do meu eleitorado... Para concluir, senador Cajuru. Quer, portanto, a aprovação do projeto da posse de armas. Então, resumindo, o meu voto é sim, mas na discussão do projeto de lei, eu obedecerei à questão do porte se não houver correções. O Estado não é onipresente, senhor presidente. O Estado não pode estar nas residências das pessoas, nas fazendas, nas propriedades, defendendo o cidadão. Não há como, não há recursos humanos suficientes para isso. Portanto, eu quero fazer um apelo aos senadores do PSD. Vamos votar o não e pedir, votar o sim, e pedir que o governo, sim, Major Olímpio, inclusive sim, contra os seus robôs analfabetos que estão mandando mensagem com erro de português, e todos eles com palavrões que atingem aqui a honra e a dignidade dos senadores e das senadoras. Votar sim para derrubar o decreto do senhor presidente da República, equivocado no momento em que ele deveria unir a nação, harmonizar a vida do povo brasileiro. Ele estimula a guerra, a violência contra nós todos. Essa casa tem que ter altivez, senhor presidente. Será que os brasileiros simples, cidadãos comuns, estão preparados para reagir? Nós teremos de cara, rapidamente, automaticamente, nós estaremos autorizando 3 milhões de pessoas a terem o porte e a posse de armas. Eu estou falando dos advogados, dos políticos de todo o Brasil. 21 de abril, às 2 da manhã, chegou a notícia que os bandidos tinham matado a minha filha. Eu fiquei 4 horas no chuveiro, tendo aí tomando um banho. Essa notícia é mentirosa, não é verdadeira. Quando eu saí, a minha filha estava morta. O que aconteceu com isso aí? Mataram a minha filha Michele. Aqui são 81 senadores, 81. Tem um caso concreto de bandido que matou uma pessoa que não estava armada. Ela não tinha um canivete dentro do carro.
Aí eu fico pensando, eu era contra. Será se eu não tivesse treinado a minha Michele com uma arma, dado os cursos para ela, hoje ela estava morta? Será? Tenho certeza que não estava, Kátia. Certeza que não estava. Que é possível que o detentor da arma seja morto com a própria arma que ele carregava na cintura. Esse regramento permite que você tenha arma em sua casa e eu jamais quererei ter uma na minha, sob sempre a preocupação de um filho numa brincadeira acabar acontecendo uma tragédia na minha casa. Nós temos hoje, durante 16 anos de Estatuto do Desarmamento, eu fui perguntar às autoridades da Polícia Federal, fui perguntar ao Ministério da Justiça, qual é a estatística de pessoas que receberam o porte e a posse e se envolveram em crimes. Simplesmente tentaram, chegaram a duas situações, em 16 anos, duas situações. Uma com a esposa daquele empresário da IOC, não sei se eu não me engano, né, que até esquartejou, e uma outra que eu não estou me recordando agora, mas foram duas situações de pessoas que tinham porte e posse e usaram a arma para o crime. Agora, durante 16 anos, o número de pessoas com porte e posse que não se envolveram em crime é muito grande. Então, parem de achar que a pessoa armada, é o cidadão que segue a lei, que obedece à lei, que teme a lei, vai ser um criminoso. Um delegado da Polícia Federal olha para você e diz se você pode ou não comprar uma arma, pode ou não dizer se você tem efetiva necessidade ou não, senador Dardo Braga. Se um delegado da Polícia Federal pode, por que um superintendente da PF não pode? Por que o ministro da Justiça não pode? Por que o presidente da República não pode, num decreto, trazendo transparência e objetividade? Não pode. É óbvio que ele pode. Nós nos colocamos contra o decreto do presidente e a favor da vida. Por isso, a gente vota sim contra a necropolítica, a política da morte, a política do agrotóxico desregulado, a política do trânsito desregulado. Ou seja, entrou com um requerimento, tem a sua posse de arma, tem o seu porte de arma. Eu pergunto sinceramente às senhoras e aos senhores senadores, será que é essa? Será que o povo brasileiro, o cidadão, elegeu o atual presidente da República achando que ele resolveria o problema da segurança pública assim? Ou será que elegeu para resolver o problema da segurança pública ampliando a capacitação de policiais, colocando polícia na rua para combater a criminalidade, melhorando a remuneração das polícias, investindo em inteligência? Eu acho que foi a segunda hipótese. Sustando os decretos do presidente Bolsonaro, quem tem arma hoje, com base nos decretos anteriores, como ficam? Chamo a atenção dos senhores. Sustando os decretos do presidente Bolsonaro hoje, como ficam aqueles que têm armas legalmente com base nos decretos anteriores? Terão que devolver suas armas? Se pegos pela polícia, serão enquadrados por porte ou posse ilegal de armas? Olha o que o Senado Federal está fazendo. Ao invés de se investir naqueles que possuem competência constitucional para a defesa da sociedade, que deve receber treinamento e equipamento adequados, o governo opta por dar uma arma ao cidadão comum, na ilusão de que isso diminuirá a violência no Brasil. Outro aspecto, senhor presidente, que deveria ser prioritário para o governo, especialmente para o combate à criminalidade, é o investimento na educação. Senhor presidente, temos convicção de que destinar mais recursos para a educação é o caminho certo para a redução de taxas de violência no país. Mais arma na mão da população será um instrumento forte para chamar mais violência para a sociedade brasileira. Austrália, Estados Unidos, Suíça e Finlândia são alguns desses países de comparação. No entanto, aqueles que são favoráveis ao desarmamento dizem: ah, mas eles são um país evoluído. Pois então, vamos para o Paraguai e o Uruguai, que lá é liberado e não há nenhum tipo de violência como existe no Brasil. Esse bombardeio de robôs, de pessoas maníacas, reacionárias e que acham que não é através do diálogo e da lei e da polícia que se resolve as coisas. Eu não vou dizer robôs, mas desinformação, alguns venenos que rondam, não os quartéis dos brigadeiros, como diria Castelo Branco, mas as redes digitais. Eu voto sim, na expectativa de que nós possamos lucidamente e com espírito desarmado
tratar esse assunto sob a forma de projeto de lei. Eu sou delegado de polícia há 27 anos, mas eu também sou professor de direito penal. Esse decreto é uma afronta. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito. É uma afronta à espinha dorsal de uma democracia, que é a Constituição Federal. Porque é a Constituição Federal, ela que rege tudo. Está andando armado e excitando a população a se armar. Nem eu, nem o presidente da CNBB defende esta ideia. Nós recebemos hoje, o senhor presidente recebeu hoje, no gabinete da presidência do Senado, o presidente da CNBB, Dom Volmor de Oliveira de Azevedo, que é arcebispo de Belo Horizonte. A Igreja Católica, por inteiro, diz: não será armando a população que nós encontraremos a segurança pública. Porque é uma questão da nossa convivência pacífica. Porque é uma questão da nossa convivência pacífica. Vou agradecer a todos os senadores profundamente nesta oportunidade. É uma oportunidade onde o Senado mostra a sua grandeza, onde homens e mulheres de cabeça erguida enfrentaram um debate que eu não sei se foi feito por computador ou se foi feito por pessoas, mas que todos aqui tiveram a grandeza de se posicionar com as suas convicções, e que eu abraço a todos os senadores, independente do resultado. Nós estamos fazendo o que milhões de brasileiros nos delegaram para fazer. Isso é a democracia representativa, e é para isso que nós estamos aqui.